A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, deste quarto trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Hoje estaremos comentando a sexta lição desta revista, que traz como título Evidências Internas da Autenticidade da Bíblia. Mas antes de começarmos, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui agradecidos pela porção da Tua Palavra. Senhor, esta palavra que liberta, esta palavra que cura, esta palavra que direciona nossas vidas, esta palavra que muda o caráter de muitos, esta palavra que está sendo pregada em todo o mundo. Nós te louvamos e agradecemos por ela e te pedimos agora um perfeito entendimento da mesma, através do teu Espírito Santo, que cada pessoa que está nos ouvindo neste momento tenha esta sintonia com o céu para aprender de ti a tua verdade. Nós te agradecemos, Pai, e te pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Amados, queremos aqui externar a nossa gratidão por estarmos mais uma vez juntinhos para este estudo bíblico e agradecendo também pela sua companhia, pela sua participação no nosso canal. Você que tem contribuído aqui com seus likes, os seus comentários e também compartilhando este vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. E você que ainda não é inscrito, eu te convido a fazer isso agora. Inscreva-se, deixa aqui o seu like, sinta-se à vontade para comentar sobre a lição estudada e também compartilhe este vídeo com outros irmãos. Sempre lembrando aos inscritos que confiram, veja se o sininho das notificações está devidamente ativado para que sempre você possa receber de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Lição 6. Evidências internas da autenticidade da Bíblia. O textuário de hoje encontra-se em Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo 12, e assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade aplicada de hoje nos diz que o plano da redenção em Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Deus passam pelas Escrituras. Os textos de referência encontram-se em Lucas, capítulo de número 24 e os versículos 44 ao 47. E diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amados, o primeiro objetivo desta lição é mostrar que Jesus autenticou o Antigo Testamento como palavra de Deus. A palavra de Deus é inigualável, incomparável a qualquer outra neste mundo ou no porvir, e ela tem o poder para transformar as pessoas de maneiras incríveis. O versículo bíblico do textuário desta lição, Hebreus 4:12, nos mostra que a palavra de Deus é viva e eficaz.
Ela é capaz de penetrar nas profundezas da nossa mente, do nosso coração, de todo o nosso ser, por completo. Diferencia o que é natural do que é espiritual, assim como os pensamentos, as reflexões e as intenções, os desejos mais secretos de cada pessoa. A palavra de Deus expõe as motivações naturais e as espirituais do nosso coração. Ela é viva e verdadeira. É ativa e inerentemente poderosa, e o Todo-Poderoso a usa como um cirurgião usa um bisturi, cortando diretamente no coração e transformando seus leitores para sempre. Essa maravilhosa transformação acontece todos os dias, com inúmeras pessoas, com todos os tipos de históricos passados e de todas as partes do globo terrestre. Podemos comprovar pela história secular que tudo passa nessa vida. As épocas, os costumes, a moda, as civilizações e suas conquistas, porém a palavra de Deus sempre permanece e se cumpre. Sobre o cumprimento da sua palavra, vejamos o que nos disse o Senhor Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. As palavras do Senhor Jesus Cristo são mais verdadeiras do que a própria existência do universo. E Ele mesmo testificou a veracidade das mesmas. Portanto, podem passar o tempo, as gerações, o céu, a terra, mas a Bíblia afirma que suas palavras jamais passarão. A fidelidade é um dos atributos de Deus e por isso temos a certeza de que cumprirá cabalmente com tudo o que nos diz na sua palavra. A Bíblia diz ainda que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23:19. O próprio Deus vela pelo cumprimento total da sua palavra, de suas profecias, o que tem sido comprovado pela história, fortalecendo e solidificando cada vez mais as verdades das Sagradas Escrituras. Muitos se perguntam, o que eu devo seguir, o Antigo ou o Novo Testamento? Veremos nessa lição que ambos os testamentos são inspirados por Deus e devemos evitar qualquer tipo de extremismo. Tópico 1. Jesus e o Antigo Testamento. Existem muitas pessoas que sabem quem é Jesus, creem que ele fez milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Essas pessoas precisam saber qual a posição de Jesus quanto à Bíblia. Devem saber que ele leu-a, conforme Lucas 4:16-20, ensinou-a, Lucas 24:27, chamou-a de a palavra de Deus, Marcos 7:13, e cumpriu-a, Lucas 24:44. Ao contrário do que muitos pensam, quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele não desrespeitou a lei divina. Ele simplesmente se opôs à interpretação que os fariseus e saduceus faziam sobre os textos sagrados. Eles criavam normas em torno da lei divina, que eles não observavam e queriam que o povo observasse. Esse tipo de lei, Jesus conflitava constantemente com os fariseus. De forma nenhuma, o Senhor Jesus não suprimiu nem a lei e nem os profetas, mas veio para cumprir o que a seu respeito estava escrito desde o princípio. Subtópico 1.1. Jesus cita o Antigo Testamento como tendo autoridade divina. Lemos em Mateus 7:29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa autoridade era observada pelas multidões em todas as palavras do Senhor Jesus e também quando citava o Antigo Testamento, que era a Bíblia de sua época. Ele falava ao povo com a profundidade e convicção de quem conhece as Escrituras Sagradas a fundo, validando sua autoridade divina. No momento delicado da sua vida terrena, após ter ido para o deserto e jejuado 40 dias e 40 noites,
teve fome e foi confrontado por Satanás, que o tentou a transformar pedras em pães, conforme Mateus 4, 1 ao 3. Veja que ao responder ao tentador e refutar aquela tentação, o Senhor Jesus fez uso do Antigo Testamento como fonte de autoridade, ao dizer, está escrito, Mateus 4, versículos 4, 7 e 10. A resposta do Senhor às 3 tentações relatadas no capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, foi tirada da palavra de Deus, mostrando para os seus servos, para mim e para você, o poder das sagradas escrituras na batalha contra o mal. De nada nos adianta conhecermos a Bíblia de capa a capa e no momento da tentação cedermos ao pecado e nos desviarmos da vontade de Deus. Vale a pena notar que aparentemente não havia nada moralmente errado em transformar pedras em pães. Mas o Senhor Jesus percebeu a intenção do diabo naquele momento. Era sujeitá-lo a realizar um milagre totalmente fora do plano do Pai. Isso explica porque Jesus usou como resposta Deuteronômio 8:3. Geralmente, as tentações vêm de forma sutil. E se não estivermos vigilantes e firmados na verdade da palavra de Deus, nos tornamos presas fáceis para o inimigo. O que esse relato bíblico nos mostra é que o Senhor Jesus resistiu e venceu a Satanás usando o discernimento espiritual e a eficaz e poderosa palavra de Deus com autoridade, sem se deixar enganar, nos ensinando como vencer as batalhas espirituais que nos sobrevêm enquanto estivermos neste mundo. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a armadura de Deus, nos orienta a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para combater as investidas do inimigo e resistir no dia mau. Efésios 6, 13 ao 17. Subtópico 1.2. Jesus ratificou a lei e os profetas. Na verdade, o Senhor Jesus confirmou e validou tudo o que estava escrito na lei de Moisés, referenciando a mesma como uma unidade. Veja o que ele disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Nessa passagem bíblica, o Senhor Jesus explicou que o seu ensino não contradiz a lei, refutando as acusações dos escribas e fariseus a seu respeito, de que os seus ensinamentos encorajavam as pessoas a violarem a lei mosaica, permitindo que saíssem livres mesmo tendo pecado. O único capaz de cumprir toda a lei foi o Senhor Jesus Cristo, ninguém mais. Só ele obedeceu a lei de modo perfeito e ensinou o seu significado corretamente. Mateus 5, 19 ao 20. As profecias do Antigo Testamento também se cumpriram nele e outras ainda se cumprirão. O sacrifício e morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário nos trouxe a salvação, cumprindo todos os requisitos e exigências da lei. Romanos 3, 21 ao 31. O cumprir a lei significa satisfazer, expandir, completar e não dar fim. Ele mostrou o verdadeiro significado da lei e que o estilo de vida do reino de Deus satisfazia as exigências da mesma, produzindo justiça muito superior à dos fariseus e mestres da lei do seu tempo. Mateus 5, 20. O Senhor Jesus explanou as Escrituras para os discípulos e, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Com essa explanação, o Senhor explicou o plano de Deus nas Escrituras, mostrando que este desígnio está presente ao longo de todo o Antigo Testamento. Atos 3, 22 ao 26, 10, 43. Ele também se referiu às Escrituras, mencionando todos os profetas, de Abel, o primeiro mártir, até Zacarias, Mateus 23, 35. Subtópico
1.3. Jesus confirma os relatos históricos do Antigo Testamento. Neste subtópico, o comentarista destaca que, ao atestar a veracidade contida na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus confirmou, ou seja, ratificou a realidade histórica do profeta Jonas, conforme Mateus 12:40. Encontramos outras citações feitas por Jesus que também confirmaram a existência histórica de Noé, conforme Mateus 24, versículo 37 a seguir. Afirmou que Deus criou o mundo e também Adão e Eva, conforme Mateus 19, versículos 4 ao 6. O Senhor também falou sobre o julgamento que o povo de Israel receberia pela maneira como tratou os profetas de Deus, conforme Lucas 11, 50 e 51, sendo Zacarias provavelmente o último profeta morto no Antigo Testamento, se considerarmos a ordem hebraica desses livros. O segundo objetivo desta lição é destacar a inspiração divina da Bíblia. Tópico 2. A inspiração divina da Bíblia. Chamamos de inspiração divina a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro de inspiração sobre os escritores da Palavra de Deus, o que os capacitou a receber e transmitir a mensagem divina sem erro ou contradição. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo enfatiza a preeminência de toda a Escritura, ou seja, da Bíblia, por ser esta inspirada por Deus. Isso nos mostra que o Senhor se envolveu ativamente na revelação de sua verdade aos profetas e apóstolos que a escreveram, com o auxílio e a inspiração do próprio Deus. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor" ocorre cerca de 2.600 vezes nos seus 66 livros. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. As próprias Escrituras afirmam que são inspiradas. O Antigo Testamento afirma a sua inspiração, em 2 Samuel 23, 2, Isaías 1:10, Jeremias 1:2, 9, Ezequiel 3, 1 e 4 e etc. O Novo Testamento também afirma a sua inspiração divina, conforme 1 aos Tessalonicenses 2:13, 1 aos Coríntios 14:37 e outros textos bíblicos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. Subtópico 2.1. A causa e a origem da inspiração é Deus. O comentarista, o pastor Joabes Rodrigues do Rosário, afirma neste subtópico que Deus é a força primordial que moveu profetas e apóstolos a escrever a Bíblia. A motivação primária por trás dos escritos inspirados é o desejo de Deus de comunicar-se com o ser humano. É maravilhoso ver o cuidado de Deus para conosco, o seu desejo de se revelar e nos falar através da sua palavra. Subtópico 2.2. A linguagem da Bíblia é humana. Essa linguagem humana foi a forma encontrada por Deus para nos alcançar com a sua palavra e para comunicar-se conosco de forma compreensível a nós. Através da Bíblia, Deus fala aos seus filhos numa linguagem que lhes é comum, franca e perfeitamente compreensível. O cuidado de Deus em se comunicar com seus filhos numa linguagem totalmente humana, para que possam entendê-lo perfeitamente, só confirma o seu grande amor por nós. É certo que quando oramos, falamos com Deus, mas quando lemos a Bíblia, é Ele quem fala conosco, nos ensina, nos direciona, conforta, repreende, confronta, motiva, purifica, transforma e nos vivifica pelo poder da sua palavra. Através do mundo inteiro, em qualquer idioma,
Qualquer crente, ao ler a Bíblia, recebe a sua mensagem como se esta fora escrita diretamente para si. Quando verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo de Deus, lemos e entendemos o que nos diz a Bíblia. Somos regenerados e moldados segundo a vontade de Deus, pois ela é o único livro cuja linguagem tem o poder de transformar o homem pecador em uma nova criatura. Como, por exemplo, você, que me ouve agora, cujo caráter já foi mudado por Deus e hoje vive em novidade de vida na presença do Senhor Jesus. Quem era você antes de conhecer a palavra de Deus? Quem é você hoje? Subtópico 2.3. A inspiração da Bíblia é revestida de autoridade divina. Toda a harmonia e veracidade da palavra de Deus nos mostram que, mesmo que um homem tivesse toda a espiritualidade necessária, ele não seria capaz de conhecer todos os fatos envolvidos nas afirmações históricas, científicas e proféticas que já vimos na Bíblia. Portanto, sem a orientação de Deus, a Bíblia não é um livro que o homem poderia escrever se ele apenas quisesse. Pois do Gênesis ao Apocalipse é patente a autoridade divina. Nenhum mortal pode dizer que seus pensamentos são como os pensamentos de Deus. Pelo contrário, é Deus que escolhe homens santos para serem seus porta-vozes, homens que dizem o que receberam por inspiração do Espírito Santo. As palavras produzidas e inspiradas nos dão uma ideia de um navio içando as velas e indo a favor do vento. Isso pode ser uma lembrança que Pedro teve das palavras que Jesus disse a Nicodemos em João 3,8. O cumprimento contínuo das profecias da Bíblia é uma prova de sua origem divina. O que Deus disse sucederá, Jeremias 1,12. Por tudo que nos foi revelado, é que cremos na inspiração divina, verbal e plena da Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. O terceiro objetivo desta lição é estudar a unidade da Bíblia. Tópico 3. A unidade da Bíblia. O comentarista afirma neste tópico que, escrita durante um longo período por vários autores e em lugares diferentes, mantém sua simetria e unidade, revelando ser obra de um só intelecto e de um só autor. Amados, nenhum leitor honesto pode negar que a Bíblia é um todo unificado, o que é bem evidente do começo ao fim do livro sagrado. Vemos na Bíblia a unidade necessária para ser um só livro. Subtópico 3.1. Espaço de tempo. A unidade da Bíblia é alcançada totalmente, apesar do longo período do tempo envolvido em sua escrita. Mais de 15 séculos se passaram entre a escrita de Gênesis e Apocalipse. Quase 400 anos se passaram entre a escrita de Malaquias e Mateus. Subtópico 3.2. Diversos autores. Esses homens, cerca de 40, na maior parte dos casos não se conheceram. Muitas vezes um escritor iniciava um assunto e séculos depois um outro completava-o com tanta riqueza de detalhes e sem contradições que somente um livro vindo de Deus poderia fazer assim. Moisés era um príncipe egípcio e legislador, conforme Atos 7:22. Josué foi um grande comandante. Êxodo 17, 9 e 10. Davi era rei, segundo Samuel 5:3. Jó era um rico fazendeiro, Jó 1:3. Amós era um boiadeiro, Amós 7, 14, 15. Esdras era escriba, Esdras 7:6. Isaías era profeta, Isaías 37:2. Daniel era governador de província, Daniel 2:48. Neemias era copeiro, Neemias 2:1. E Mateus era cobrador de impostos, Mateus 9:9. Lucas era médico, Colossenses 4:14. Pedro e João eram pescadores, Mateus 4:18. Paulo era tecelão de tendas,
e etc. É exatamente por isso que encontramos na Bíblia os mais variados estilos de linguagem. Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens sob tantos estilos diferentes, verificamos que os mesmos completam-se tratando de um só assunto. A individualidade de cada escritor bíblico pode ser facilmente percebida na Bíblia, mas ainda assim, cada uma das palavras utilizadas é a genuína palavra de Deus. Subtópico 3.3: Lugares e culturas diferentes. A unidade da Bíblia é alcançada apesar dos diferentes locais geográficos nos quais foi escrita. No deserto, Êxodo 17, na Palestina, no Egito, na ilha de Patmos, Apocalipse, na Babilônia, livro de Daniel, na Pérsia, conforme o livro de Esther, em Corinto, conforme 1ª e 2ª cartas aos Coríntios, em Roma, conforme 2ª carta a Timóteo e etc. Essa unidade é alcançada apesar dos muitos estilos de escrita, como história, como profecia, como biografia, como poesia, como cartas, como provérbios e etc. Diante de tudo o que expusemos aqui, entendemos que se a Bíblia fosse um livro puramente humano, sua composição seria inexplicável. Mas ela é a palavra de Deus e a sua palavra é a verdade. João 17:17. Para concluir, a Bíblia garante e dá provas de ser o único livro inspirado por Deus, sendo assim a própria palavra de Deus. Cada escritor registrou no seu próprio estilo e linguagem exatamente a mensagem que Deus queria que fosse transmitida à humanidade. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Não se esqueça de visitar o blog revistaebd.com. Nele está disponibilizado para você subsídios em slides editáveis de cada uma dessas lições aqui estudadas, vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos semanalmente pela revista e mais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org, ainda em construção, com o objetivo de disponibilizar ali todos os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografia dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu comentário, o seu like, a sua opinião sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.